Se você acha que só consegue um preto e branco em alta definição e qualidade, quem tem câmera de grande formato, equipamento super moderno ou um estúdio com equipamentos caríssimos, neste vídeo te prometo que você vai aprender como conseguir um preto e branco em altíssima definição, como estes que vocês estão vendo aí, e vão elevar sua fotografia a um outro nível. Já estou aqui com minha imagem em RAW aberta no Camera Raw. Nós precisamos de no mínimo 5 imagens em RAW em exposições diferentes para ter sucesso com nossa técnica. Eu começo indo aqui nesta engrenagem, clicando e escolhendo a profundidade para 16 bits. Geralmente a gente encontra aqui em 8 bits, mas eu quero que fique em 16 bits e clico OK. O primeiro passo agora é transformar esta imagem em um negativo digital, que é uma imagem RAW em formato DNG, que é um formato nativo do Photoshop, que significa Digital Negative, ou negativo digital. Eu venho então nesse ícone aqui, com essa setinha para baixo, e escolho salvar como DNG, escolho o local onde as imagens vão ficar e escolho a forma da nomenclatura de como o arquivo vai ser nomeado para que eu conheça a ordem e o local onde esses arquivos ficarão. Eu vou chamar esta primeira conversão de número 1 e vou salvar. Em exposição, eu vou diminuir para -1. Clico de novo no mesmo ícone e salvo como número 2. São 5 imagens, com a primeira exposição em 0, a segunda em +1, a terceira em +2, a quarta em -1 e a quinta -2. Se você gerar 7 imagens, teríamos exposições 0, +1, +2, +3, -1, -2, -3, fazendo um total de 7 imagens em RAW, com o formato .dng, que é o negativo digital. Então agora nós temos 5 imagens em RAW.dng, o negativo digital, e nós vamos para o Photoshop. Vou clicar em concluído, fizemos o milagre da multiplicação, porque de apenas um arquivo RAW nós criamos 5, vou clicar em concluído. Com o Photoshop aberto, eu venho em arquivo, automatizar e escolho mesclar para HDR Pro, que é a ferramenta de HDR profissional do Photoshop. Clico em procurar e vou buscar os 5 arquivos DNG que nós geramos, que nós multiplicamos lá no Camera Raw. Seleciono minhas 5 imagens e clico OK. Photoshop carrega elas de 1 a 5 e eu clico OK então. O Photoshop colocou as 5 imagens .dng em camadas. Para conseguir imagens em alta definição, é preciso pensar na profundidade de bit. Geralmente trabalhamos com imagens com a profundidade de 8 bits apenas. O segredo então é capturar 5 a 7 RAWs, juntar todos e formar apenas um RAW de 32 bits. Me oferece trabalhar agora com o modo de 32 bits, então eu tenho a possibilidade de trabalhar com uma imagem com um bit incrível, com uma profundidade incrível, que vai me dar uma qualidade fantástica num preto e branco que nós vamos criar. O Photoshop, depois de fazer essa criação, de unir essas imagens em camadas, de criar um pré-HDR, né, já que ele mesclou, ele vai pedir para que a tonalização seja feita no Adobe Camera Raw, no ACR. Então eu vou aqui nesse botão e clico em tons de ACR, que são os tons do Adobe Camera Raw. A imagem foi mesclada e agora ela é aberta no Camera Raw para que nós possamos fazer a tonalização. Eu já vou criar a primeira parte do preto e branco aqui no Camera Raw. Eu venho em desembaçar, vou retirar um pouco do embaçado da imagem, desse tom de cinza de cima dela, aumento a claridade porque eu quero contraste nos meios tons e coloco textura porque é uma imagem de alta qualidade. Percebo aqui no histograma que eu estou precisando de branco, então eu aumento a exposição do branco, mas não muito. Como pode ter havido algum estouro aqui para preservar os detalhes desta barba, eu diminuo todos os realces e abro todas as sombras. Quero todos os detalhes, já criar este pré-HDR que vai definir a imagem. Faço os ajustes necessários ainda vendo as cores da imagem. Em seguida,
clico neste botão PB e a imagem já se transforma nesse preto e branco. Fecho a aba básico e abro então o misturador de PB. Faço os ajustes para destacar o personagem e tentar escurecer o fundo. Volto para a aba do básico, aumento um pouco do contraste da imagem e crio um filtro radial. Com o filtro radial eu vou escurecer o fundo da imagem. E com o pincel eu faço os ajustes finos. Levo a imagem agora para o Photoshop. Eu já tenho meu preto e branco no Photoshop, detalhes nas áreas mais claras, eu tenho todo o detalhe salvo na barba. Cliquei Ctrl 0 para que a imagem se ajuste à tela e vou cuidar dos detalhes extras da imagem, então vou pressionar Ctrl J 2 vezes para criar mais 2 outras camadas, Ctrl G para colocá-las em um grupo e na primeira Ctrl I para inverter e mudo o modo de mesclagem para luz brilhante. Em seguida eu venho em filtro, desfoque e escolho desfoque de superfície, procuro um tamanho idêntico no raio e no limiar e clico OK. Mudo o modo de mesclagem do grupo para sobrepor e observa que muito detalhe foi aplicado para a imagem, mas eu não gostaria desse detalhe na imagem toda, eu gostaria desse detalhe seletivamente. Vamos ver um antes e um depois. Antes, depois, antes, depois. Eu vou então criar uma máscara preta, segurei em Alt e cliquei no ícone da máscara, e com o pincel branco 50% eu clico em algumas áreas da imagem onde eu gostaria que tivesse mais textura. Apliquei apenas na barba, na roupa de couro e no chapéu de couro. Agora eu crio uma camada estampa. Ctrl, Shift, Alt e a letra E. Duplico essa camada, Ctrl J para duplicar. E com a primeira selecionada eu vou em Filtro, Outros, Alta Frequência. Em alta frequência eu escolho um raio de 4 e clico OK. Mudo o modo de mesclagem da camada de alta frequência para luz linear. Luz linear então me dá uma nitidez exagerada. Para diminuir o ruído, vou usar a técnica de separação de frequência para que os tons fiquem mais uniformes. Com a camada abaixo selecionada, a camada com a imagem, eu venho em Filtro, Desfoque, Desfoque Gaussiano e aplico um raio de 2, clico OK. A imagem então fica desfocada, só que como separação de frequência, eu tenho a textura na camada de cima que vai torná-la nítida novamente. Basta eu torná-la visível. Agora eu tornei-la visível, ela tem os tons mais uniformes, posso colocá-las num grupo. Nós vamos ver um antes e um depois. Antes, depois, e como eu acho que ainda tem muita nitidez, diminuo um pouco da opacidade. A imagem então ganhou uma opacidade de 50%. Crio finalmente um ajuste de níveis. Podemos dizer que nós começamos com ela assim, preto e branco básico, estamos com ela assim, um preto e branco com mais contraste. Esta é uma imagem gerada com 32 bits. É uma imagem gerada a partir de 5 imagens em RAW. A qualidade dela é insuperável. Nós temos detalhes em quase toda a imagem, nas sombras, nos claros, o que torna essa imagem um super preto e branco, um preto e branco em esteroide. Para saber mais sobre conversão de RAW e tratamento em preto e branco, clique nos links dos vídeos que estão aparecendo aqui na tela para você. Eu sou Adilson Andrade, este é o Photoshop Fácil, muito obrigado, até a próxima.